O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Astika Parva. Capítulo 31. Ato de descuido de Indra. Saunaka disse: ó filho de Suta, qual foi a falha de Indra, qual seu ato de negligência? Como Garuda nasceu em consequência das penitências ascéticas dos Valakiliyas. Porque também Kasyapa, um Brahman, teve o rei das aves como filho. Porque, também, de todas as criaturas ele era invencível, impossível de ser morto. Porque também aquele explorador dos céus era capaz de ir a todos os lugares à vontade e de reunir à vontade qualquer quantidade de energia. Se isso é descrito no Purana, eu gostaria de ouvir. Salti disse: o que tu me perguntas é, de fato, assunto do Purana. Ó duas vezes nascido, escuta enquanto eu narro tudo isso resumidamente. Uma vez, quando o Senhor da Criação, Kasyapa, estava ocupado em um sacrifício por desejo de filhos, os rishis, os deuses e os Gandharvas todos o ajudaram. E Indra foi designado por Kasyapa para trazer o combustível sacrificial e com ele aqueles ascetas Valakiliyas, e todas as outras divindades. E o Senhor Indra, erguendo, conforme a sua própria força, um peso que era como uma montanha, o carregou sem nenhuma fadiga. E ele viu no caminho alguns rishis, de corpos da medida do polegar, todos juntos carregando um único talo de uma folha de palasa, bútea frondosa. E aqueles rishis eram, por falta de alimento, muito magros e quase imersos em seus próprios corpos. E eles eram tão fracos que ficavam muito aflitos quando caíam na água acumulada em um entalhe na estrada produzido pelo casco de uma vaca. E Purandara, orgulhoso de sua força, os observou com surpresa, e dando risada deles em escárnio, logo os deixou para trás insultando-os, além disso, por passar sobre suas cabeças. E aqueles rishis, sendo insultados dessa maneira, se encheram de raiva e tristeza. E eles fizeram preparativos para um grande sacrifício, pelo que Indra ficou assustado. Ouve, ó Saunaka, a respeito do desejo pela realização do qual aqueles sábios cumpridores de votos e excelentes ascetas derramaram manteiga clarificada no fogo sacrificial com mantras ruidosamente proferidos. Haverá outro Indra de todos os deuses, capaz de ir a todos os lugares à vontade, e de reunir à vontade qualquer quantidade de energia, e de encher de medo o atual rei dos deuses. Pelo fruto da nossa penitência ascética que ele surja veloz como a mente, e, além disso, feroz. E o Senhor dos Celestiais de 100 sacrifícios, vindo a saber disso, ficou muito alarmado e procurou a proteção de Kasyapa, cumpridor de votos. E o Prajapati Kasyapa, ouvindo tudo de Indra, foi até os Valakiliyas e perguntou a ele se o seu sacrifício tinha sido bem sucedido. E aqueles rishis faladores da verdade responderam a ele, dizendo: que seja como tu disseres. E o Prajapati Kasyapa, os acalmando, falou a eles o seguinte: pela palavra de Brahman, este, Indra, foi feito o Senhor dos 3 mundos. Ó ascetas, vocês também estão se esforçando para criar outro Indra. Ó excelentes, não cabe a vocês falsificar a palavra de Brahman. Também que este propósito, para realizar, o qual vocês estão se esforçando, não se torne inútil. Que surja um Indra, Senhor, das criaturas aladas, dotado de força extrema. Sejam benevolentes para com Indra, que é um suplicante perante vocês. E os Valakiliyas, assim abordados por Kasyapa, depois de oferecerem reverência àquele principal dos Munis, o Prajapati Kasyapa, falaram. Os Valakiliyas disseram: ó Prajapati, este sacrifício de nós todos é por um Indra. De fato ele também foi destinado para um filho nascer para ti. Que essa tarefa agora seja deixada para ti. E nessa questão faze o que quer que tu aches bom e apropriado. Salti continuou: enquanto isso, movida pelo desejo de filhos, a boa filha de Daksha, a cumpridora de votos, amável e afortunada Vinata, com suas penitências ascéticas terminadas, tendo se purificado com um banho naquela época quando a companhia conjugal podia ser produtiva, se aproximou de seu marido. E Kasyapa falou a ela: respeitada, o sacrifício começado por mim deu frutos. O que é desejado por ti acontecerá. 2 filhos heróicos nascerão de ti, que serão os senhores dos 3 mundos.
pelas penitências dos Valaklias e em virtude do desejo com o qual eu comecei meu sacrifício, esses filhos serão muito afortunados e adorados nos 3 mundos. E o ilustre Caseapa falou ela novamente: mantém estas sementes auspiciosas com grande cuidado. Estes 2 serão os senhores de todas as criaturas aladas. Estes heroicos exploradores dos céus serão respeitados em todos os mundos, e capazes de assumir qualquer forma à vontade. E o Prajapati, satisfeito com tudo o que aconteceu, então se dirigiu a Indra de sacrifícios, dizendo: tu terás 2 irmãos de grande energia e coragem, que serão para ti assim como colaboradores. Deles nenhuma injúria resultará para ti. Que a tua tristeza acabe. Tu continuarás como o Senhor de tudo. No entanto, que os que pronunciam o nome de Brahma nunca mais sejam desdenhados por ti. Nem que os próprios coléricos, cujas palavras são como raio, sejam outra vez insultados por ti. Indra, assim abordado, foi para o céu, com seus temores dissipados. E Vinata também, com seu objetivo alcançado, estava muito contente. E ela deu à luz 2 filhos, Aruna e Garuda. E Aruna, de corpo não desenvolvido, tornou-se o precursor do Sol. E Garuda foi investido com o domínio sobre as aves. Otto da linhagem de Brigu, ouve atentamente agora a poderosa realização de Garuda. Assim termina o 31º capítulo do Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 32. Garuda luta com os deuses. Salti disse: o principal dos Brahmanes, os deuses tendo se preparado para a batalha daquela maneira, Garuda, o rei das aves, logo se aproximou daqueles sábios. E os deuses, vendo de força excepcional, começaram a tremer de medo, e atacaram uns aos outros com todas as suas armas. E entre aqueles que protegiam o Soma estava Brahmana, o arquiteto celeste, de poder incomensurável, refulgente como o fogo elétrico e de grande energia. E depois de um combate terrível que durou apenas um instante, conduzido pelo Senhor das Aves com suas garras, bico e asas, ele, Brahmana, jazia como morto sobre os campos. E o explorador dos céus, fazendo os mundos ficarem escuros com a poeira erguida pelo furacão de suas asas, oprimiu os celestiais dessa forma. E os últimos, subjugados por aquela poeira, desmaiaram. E os imortais que protegiam Anrita, cegados por aquele pó, não podiam mais ver Garuda. Assim Garuda agitou a região dos céus. E assim mesmo ele mutilou os deuses com os ferimentos infligidos por suas asas e bico. Então o deus de 1000 olhos comandou Vayu, o deus do vento, dizendo: dissipa logo essa chuva de poeira. Ó Maruta, essa é de fato a tua tarefa. Então o poderoso Vayu logo afastou a poeira. E quando a escuridão tinha desaparecido, os celestiais atacaram Garuda. E quanto ele de grande poder foi atacado pelos deuses, ele começou a rugir alto, como a grande nuvem que aparece no céu no fim do Yuga, aterrorizando todas as criaturas. E aquele rei das aves, de grande energia, aquele matador dos heróis hostis, então se ergueu em suas asas. Todos os sábios, os celestiais, com Indra entre eles, armados com espadas largas de 2 gumes, massas de ferro equipadas com pontas afiadas, lanças pontudas, massas, flechas brilhantes e muitos discos da forma do sol, ouviram acima. E o rei das aves os atacou por todos os lados com chuvas de várias armas e lutou muito duramente sem vacilar um instante. E o filho de Vinata, de grande coragem, brilhando no céu, atacou os deuses com suas asas e bico. E sangue começou a fluir copiosamente dos corpos dos deuses, mutilados pelas garras e pelo bico de Garuda. Vencidos pelo Senhor das Aves, os Sabias com os Gandharvas fugiram para o leste, os Vasus com os Rudras em direção ao sul, os Adityas em direção ao oeste, e os gêmeos Asvinci em direção ao norte. Dotados de grande energia, eles se retiraram da luta, olhando para trás a todo momento para seu inimigo. E Garuda teve combates com os Yakshas, Asvakranda de grande coragem, Rainuka, o audacioso Kratanaka, Tapana, Uluka, Svasanaka, Nimesha, Praruja, e Pulina. E o filho de Vinata os mutilou com suas asas, garras, e bico, como o próprio Shiva, o castigador de inimigos e manejador de Pinaka em fúria no fim do Yuga.
E aqueles Yakshas de grande força e coragem, completamente mutilados por aquele explorador dos céus, pareciam massas de nuvens negras derramando chuvas grossas de sangue. E Garuda, privando-os de vida, então foi até onde o Anrita estava. E ele viu que ele, o Anrita, estava totalmente cercado por fogo. E as chamas terríveis daquele fogo cobriam o céu inteiro. E movidas por ventos violentos, elas pareciam dispostas a queimar o próprio sol. O ilustre Garuda então assumiu 90 vezes 90 bocas, e bebendo rapidamente as águas de muitos rios com aquelas bocas e retornando com grande velocidade, aquele castigador de inimigos, tendo asas como seu veículo, extinguiu o fogo com aquela água. E extinguindo aquele fogo, ele assumiu uma forma muito pequena, desejoso de entrar no local onde o Soma estava. Assim termina o 32º capítulo do Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 33. Garuda pega o Anrita. Narayana lhe concede bênçãos. Indra pede amizade. Salti disse, e aquela ave, assumindo um corpo dourado brilhante como os raios do sol, entrou com grande força, na região onde o Soma estava, como uma corrente entrando no oceano. E ele viu colocada perto do Soma uma roda de aço de gume afiado, e afiada como a navalha, girando incessantemente. E aquele instrumento violento, do esplendor do sol brilhante e de forma terrível, tinha sido planejado pelos deuses para cortar em pedaços todos os ladrões de Soma. Garuda, vendo uma passagem através dela, parou lá por um momento. Diminuindo o seu corpo, em um instante ele passou pelos raios daquela roda. Dentro da linha da roda, ele viu posicionadas lá para guardar o Soma duas grandes cobras, da refulgência do fogo ardente, com línguas brilhantes como o clarão do relâmpago, de grande energia, com bocas emitindo fogo, com olhos ardentes, contendo veneno, muito terríveis, sempre furiosas, e de grande presteza. Seus olhos estavam sempre cheios de ira e também não piscavam. Aquele que fosse visto mesmo por uma das duas seria imediatamente reduzido a cinzas. A ave de belas penas de repente cobriu seus olhos com poeira. E despercebido por elas ele as atacou por todos os lados. E o filho de Vinata, aquele explorador dos céus, atacando seus corpos, as mutilou em pedaços. Ele então se aproximou do Soma sem perda de tempo. Então o poderoso filho de Vinata, tirando o Anrita do lugar onde ele era mantido, se ergueu em suas asas com grande velocidade, quebrando em pedaços a máquina que o cercava. E a ave logo saiu, levando o Anrita, mas sem beber dele. E ele então tomou seu caminho sem a menor fadiga, escurecendo o esplendor do sol. E o filho de Vinata então encontrou Vishnu em seu caminho pelo céu. E Narayana estava satisfeito com aquele ato de desprendimento por parte de Garuda. E aquele Deus, que não conhece deterioração, disse ao explorador dos céus, ó, eu estou disposto a te conceder uma bênção. O explorador dos céus então disse, eu ficarei acima de ti. E ele novamente falou para Narayana estas palavras, eu serei imortal e livre de doenças sem beber, Anrita. Vishnu disse ao filho de Vinata, que assim seja. Garuda, recebendo aqueles dois benefícios, disse a Vishnu, eu também te concederei uma bênção, portanto, que o possuidor dos 6 atributos peça a mim. Vishnu então pediu para o poderoso Garuda se tornar seu transportador. E ele fez a ave se sentar no mastro de bandeira do seu carro, dizendo, assim tu ficarás acima de mim. E o explorador dos céus, de grande velocidade, dizendo para Narayana, que assim seja rapidamente seguiu seu caminho, zombando do vento com sua velocidade. E enquanto aquele principal de todos os exploradores dos céus, aquela principal das criaturas aladas, Garuda, percorria o ar depois de levar à força o Anrita, Indra lançou seu raio nele. Então Garuda, o senhor das aves, atingido pelo raio, falou rindo para Indra dedicado ao combate, em palavras gentis, dizendo, eu respeitarei o Rishi, da Dishi, de cujo osso o Vajra foi feito. Eu também respeitarei o Vajra, e também a ti de 1000 sacrifícios. Eu deixo cair esta minha pena cuja ponta tu não alcançarás. Atingido pelo teu raio eu não senti a mínima dor.
E tendo dito isso, o rei das aves lançou uma pena sua. E todas as criaturas ficaram muito contentes, vendo aquela pena excelente de Garuda assim deixada cair. E vendo que a pena era muito bela, elas disseram que esta ave seja chamada de Suparna, que tem belas penas. E por andar de 1000 olhos, testemunhando esse incidente notável, pensou que aquela ave era algum grande ser e se dirigiu a ele dessa maneira. E Indra disse: "O melhor das aves, eu desejo conhecer o limite da tua grande força. Eu também desejo amizade eterna contigo." Assim termina o 33º capítulo do Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 34. Garuda liberta sua mãe da maldição. Soma levado de volta para o céu. Línguas das cobras divididas por Lamber em erva cusa. Salti continuou. Garuda então disse: "Ó Purandara, que haja amizade entre nós como tu desejas. A minha força, saibas, é difícil de suportar. Ó tu de 1000 sacrifícios, os bons nunca devem falar muito da sua própria força, nem a respeito dos seus próprios méritos. Mas, sendo um amigo, e perguntado por ti, ó amigo, eu te responderei, embora autoelogio sem razão sempre seja impróprio. Eu posso carregar, sobre uma única pena minha, ó Sacra, esta terra, com suas montanhas e florestas e com as águas do oceano, e contigo também posicionado sobre ela. Saibas que minha força é tal que eu posso carregar sem nenhuma fadiga até todos os mundos reunidos com seus objetos móveis e imóveis." Salti continuou: "Ó Saunaka, depois que Garuda de grande coragem tinha falado dessa maneira, Indra, o chefe dos deuses, o portador da coroa celeste, sempre dedicado ao bem dos mundos, respondeu, dizendo: "É como tu disseste. Tudo é possível para ti. Aceita agora a minha sincera e cordial amizade. E se tu não tens interesse pelo Soma, devolve-o para mim. Aqueles a quem tu darias sempre se oporiam a nós." Garuda respondeu: "Há um motivo específico pelo qual o Soma está sendo levado por mim. Eu não darei o Soma para ninguém beber. Mas, ó tu de 1000 olhos, depois de eu tê-lo colocado no chão, tu, ó Senhor dos céus, poderás então pegá-lo e imediatamente levá-lo para longe." Indra então disse: "Ó Ovíparo, eu estou muito grato por essas palavras agora faladas por ti. O melhor de todos os exploradores dos céus, aceita de mim qualquer bênção que desejares." Salti continuou: "Então Garuda, se lembrando dos filhos de Kadru e se lembrando também da escravidão de sua mãe causada por um ato de fraude devido à razão bem conhecida, a maldição de Aruna, disse: embora eu tenha poder sobre todas as criaturas, eu cumprirei a tua ordem. Que, ó Sacra, as cobras poderosas se tornem meu alimento." O matador dos Danavas, tendo dito a ele: "Assim seja", então foi até Ari, o deus dos deuses, de grande alma, e o senhor dos Yojins. E o último sancionou tudo o que tinha sido dito por Garuda. E o ilustre senhor do céu disse novamente a Garuda: "Eu levarei o Soma quando tu o colocares no chão." E tendo falado dessa maneira, ele se despediu de Garuda. E a ave de belas penas então foi até a presença de sua mãe com grande velocidade. E Garuda em alegria então falou para todas as cobras: "Aqui eu trouxe o Anhita. Deixem-me colocá-lo sobre alguma erva cusa. Ó cobras, sentando-se aqui, bebam dele depois de terem realizado suas abluções e ritos religiosos. Como dito por vocês, que minha mãe se torne, deste dia em diante, livre, pois eu cumpri sua ordem." As cobras disseram a Garuda: "Assim seja", e então foram realizar suas abluções. Enquanto isso, Akra pegou Anhita e voltou para o céu. As cobras, depois de realizarem suas abluções, suas devoções diárias, e outros ritos sagrados, voltaram em alegria, desejosas de beber o Anhita. Elas viram que o leito de erva cusa sobre o qual o Anhita tinha sido colocado estava vazio, o próprio Anhita tendo sido levado por um ato contrário de fraude. E elas começaram a lamber com suas línguas a erva cusa, porque o Anhita tinha estado sobre ela. E as línguas das cobras por causa desse ato se dividiram em duas. E a erva cusa, também, pelo contato com Anhita, veio a ser sagrada desde então.
Assim o ilustre Garuda trouxe Amrita, dos céus, para as cobras, e assim as línguas das cobras foram divididas pelo que Garuda fez. Então a ave de belas penas, muito satisfeita, se divertiu naquelas florestas acompanhada por sua mãe. De realizações grandiosas, e profundamente reverenciado por todos os exploradores dos céus, ele satisfez sua mãe por devorar as cobras. O homem que ouvir esta história, ou a ler para uma assembleia de bons brahmanes, deve sem dúvida ir para o céu, adquirindo grande mérito da recitação dos feitos de Garuda. E assim termina o 34º capítulo do Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 35. Os nomes das cobras são recitados. Saunaka disse, ó filho de Suta, tu nos disseste a razão porque as cobras foram amaldiçoadas por sua mãe, e porque Vinata também foi amaldiçoada por seu filho. Tu também nos falaste acerca da concessão de bênçãos, por seu marido, Akadru e Vinata. Tu igualmente nos falaste os nomes dos filhos de Vinata. Mas tu ainda não recitaste para nós os nomes das cobras. Nós estamos ansiosos para ouvir os nomes das mais importantes. Salti disse, ó tu cuja riqueza é ascetismo, por recear me estender muito, eu não mencionarei os nomes de todas as cobras. Mas eu recitarei os nomes das principais. Ouve. Sesha nasceu primeiro, e então Vasuki. Então nasceram Airavata, Takshaka, Karkotaka, Dhananjaya, Kalakeya, a serpente Mani, Purana, Pinjaraka, Ielapatra, Vamana, Nila, Anila, Kalmasha, Savala, Aryaka, Ugra, Kalasapotaka, Suramuka, Dadimuka, Vimalapindaka, Apta, Karotaka, Sanka, Valisika, Nistanaka, Emagua, Nausha, Pingala, Vaikarna, Astipada, Mudgarapindaka, Kanvalasvatara, Kaliyaka, Vrita, Samvartaka, Padma, Mapadma, Sankamuka, Kushmandaka, Tshemaka, Pindaraka, Karavira, Pushpadanshtraka, Vilvaka, Vilvapandara, Mushikada, Sankasiras, Purnabhadra, Aridraka, Aparajita, Geotika, Srivala, Kauravya, Dhritarashtra, Sankapinda, Virajas, Suvau, Salipinda, Prabhakara, Astipinda, Pitaraka, Sumuksha, Kaunapashana, Kutara, Kunjara, Kumuda, Kumudaksha, Titri, Alika, Kardama, Valmulaka, Karkara, Akarkara, Kundodara e Maodara. Assim, o melhor dos regenerados, eu disse os nomes das principais serpentes. Por receio de ser tedioso, eu não dou os nomes do resto. Ó tu cuja riqueza é o ascetismo, os filhos daquelas cobras, com seus netos, são incontáveis. Refletindo sobre isso eu não os mencionarei para ti. O melhor dos ascetas, neste mundo o número de cobras frustra o cálculo, havendo muitos milhares e milhões delas. Assim termina o 35º capítulo do Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 36. A cobra mais velha, Shesha, sustenta o mundo. Saunaka disse, ó filho, tu citaste muitas das serpentes dotadas de grande energia e incapazes de serem facilmente vencidas. O que elas fizeram depois de ouvir aquela maldição? Salti disse, o ilustre Sesha entre elas, de grande renome, deixando sua mãe praticou penitências difíceis, vivendo do ar e cumprindo rigueiramente seus votos. Ele praticou aquelas devoções ascéticas, se dirigindo a Gandhamadana, Vadri, Gokarna, as florestas de Pushkara, e a base de Imavati. E ele passava os seus dias naquelas regiões sagradas, algumas das quais eram sagradas por sua água e outras por seu solo na rígida observância de seus votos, em busca de um só fim, e com suas paixões sob controle completo. E o avô de todos, Brahma, viu o asceta com cabelo nodoso, vestido em trapos, e sua carne, pele, e tendões ressecados devido às duras penitências que ele estava praticando. E o avô se dirigiu a ele, aquele praticante de penitências de grande fortaleza, e disse, o que é que te atormenta, ó Shesha? Que o bem-estar das criaturas dos mundos também ocupe os teus pensamentos. Ó impecável, tu estás afligindo todas as criaturas por causa das tuas duras penitências. Ó Sesha, me conta o desejo implantado em teu peito.
E Seixa respondeu: meus irmãos uterinos são todos de corações perversos. Eu não desejo viver entre eles. Que isso seja permitido por ti. Como inimigos eles estão sempre ciumentos uns dos outros. Eu estou, portanto, engajado em práticas ascéticas. Eu nem mesmo os verei. Eles nunca demonstram nenhuma bondade para com Vinata e seu filho. De fato, o filho de Vinata capaz de viajar pelo céu é outro irmão nosso. Eles sempre o invejam. E ele, também, é muito mais forte devido à concessão daquela bênção por nosso pai, Kasyapa de grande alma. Por isso eu me dediquei a penitências ascéticas, e eu abandonarei este meu corpo para que eu possa evitar a companhia deles, mesmo em outro estado de vida. Para Seixa que tinha dito isso, o avô disse: ó Seixa, eu sei do comportamento de todos os teus irmãos e do seu grande perigo devido à sua ofensa contra a sua mãe. Mas, ó cobra, uma reparação, para isso, foi fornecida por mim antecipadamente. Não cabe a ti te afligir por causa dos teus irmãos. Ó Seixa, pede de mim a bênção que desejas. Eu estou muito satisfeito contigo e te concederei hoje um benefício. O melhor das cobras, é auspicioso que o teu coração esteja estabelecido na virtude. Que o teu coração esteja cada vez mais firmemente fixado na virtude. Então Seixa respondeu: ó avô divino, esta é a bênção desejada por mim. Que o meu coração possa sempre se deleitar na virtude e em abençoadas penitências ascéticas, ó Senhor de tudo. Brahman disse: ó Seixa, eu estou muito satisfeito com essa tua abnegação e amor pela paz. Mas, por minha ordem, que este ato seja feito por ti pelo bem das minhas criaturas. Sustenta, ó Seixa, devidamente e bem, esta terra tão estável com suas montanhas e florestas, seus mares e cidades e retiros, para que ela possa ficar firme. Seixa disse: ó Senhor divino de todas as criaturas, ó concessor de bênçãos, ó Senhor da terra, Senhor de todas as coisas as criadas, Senhor do universo, eu, assim como tu disseste, manterei a terra estável. Portanto, ó Senhor de todas as criaturas, coloca-a sobre a minha cabeça. Brahman disse: o melhor das cobras, vai por baixo da terra. Ela mesma te dará uma fenda para atravessar. E, ó Seixa, por segurares a terra, tu o farás sem dúvida, o que é muitíssimo prezado por mim. Salti continuou: então o irmão mais velho do rei das cobras, entrando em um buraco, passou para o outro lado da terra, e segurando-a, sustentou com sua cabeça aquela deusa com sua faixa de mares passando em volta. Brahman disse: ó Seixa, o melhor das cobras, tu és o deus Dharma, porque sozinho, com teu corpo enorme, tu sustentas a terra com tudo sobre ela, assim como eu mesmo, ou Valavit, Indra, podemos. Salti continuou: a cobra, Seixa, o senhor Ananta, de grande destreza, vive embaixo da terra, sustentando sozinha um mundo por ordem de Brahman. E o avô ilustre, o melhor dos imortais, então deu para Ananta a ave de belas penas, o filho de Vinata, para auxiliar Ananta. Assim termina o 36º capítulo no Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 37. Vasuki consulta com as cobras sobre como evitar sua maldição. Salti disse: aquela melhor das cobras, Vasuki, ouvindo a maldição de sua mãe, refletiu como poderia malográ-la. Ele teve uma conversa com todos os seus irmãos, Airavata e outros, empenhados em fazer o que eles julgassem melhor para si mesmos. E Vasuki disse: ó impecáveis, o propósito da maldição é conhecido por vocês. Cabe a nós nos esforçarmos para neutralizá-la. Reparações certamente existem para todas as maldições, mas nenhuma reparação pode ser útil para aqueles amaldiçoados por sua mãe. Sabendo que essa maldição foi proferida na presença do imutável, do infinito, e do verdadeiro, o meu coração treme. Certamente a nossa aniquilação se aproxima. Do contrário, porque o Senhor imutável não impediu nossa mãe enquanto ela proferia a maldição. Portanto, vamos estudar hoje como podemos garantir a segurança das cobras. Não percamos tempo. Todos vocês são sábios e perspicazes.
Vamos deliberar e descobrir os meios de libertação como fizeram os deuses antigos para recuperar o Agni perdido que tinha se escondido dentro de uma caverna, para que o sacrifício de Janamejaya para a destruição das cobras não possa acontecer, e para que nós não sejamos destruídos. Salti continuou. Assim abordada toda a prole de Kadru se reuniu, e, sábios em conselhos, submeteram suas opiniões uns aos outros. Uma parte das serpentes disse: nós devemos assumir o disfarce de Brahmanes superiores, e suplicar a Janamejaya, dizendo, este seu sacrifício, planejado, não deve se realizar. Outras cobras, pensando ser sábias, disseram, nós todos devemos nos tornar seus conselheiros prediletos. Ele então certamente pedirá nosso conselho em todos os projetos. E nós então o aconselharemos de modo que o sacrifício seja obstruído. O rei, o principal dos homens sábios, pensando que somos legítimos, certamente nos perguntará sobre seu sacrifício. Nós diremos, isso não deve acontecer. E indicando muitos males sérios neste e nos próximos mundos, tomaremos cuidado para que o sacrifício não possa se realizar. Ou, que uma das cobras, se aproximando, morda a pessoa que, dedicada ao bem do monarca, e bem familiarizada com os ritos do sacrifício de cobras, possa ser nomeada como o sacerdote sacrificial, pelo que ele morrerá. Morrendo o sacerdote sacrificial, o sacrifício não será completado. Nós também morderemos todos aqueles que, familiarizados com os ritos do sacrifício de cobras, possam ser nomeados ritviks do sacrifício, e dessa maneira alcançaremos nosso objetivo. Outras cobras, mais virtuosas e benignas, disseram, esse seu conselho é mau. Não é apropriado matar Brahmanes. Em Periguio, a solução apropriada é aquela que é abençoada nas práticas dos virtuosos. A injustiça ao final destrói o mundo. Outras serpentes disseram, nós extinguiremos o ardente fogo sacrificial por nos tornarmos nuvens luminosas com relâmpagos e derramarmos chuvas torrenciais. Outras cobras, as melhores da sua espécie, propuseram, iremos, à noite, roubar o recipiente do suco Soma. Isso perturbará o rito. Ou, naquele sacrifício, que as cobras, às centenas e milhares, mordam as pessoas, e espalhem terror em volta. Ou, que as serpentes maculem o alimento puro com sua urina e fezes poluidoras de alimento. Outras disseram, nos tornemos os ritviks do rei, e impeçamos este sacrifício por dizer no início, nos dê a taxa sacrificial. Ele, o rei, sendo colocado em nosso poder, fará o que quisermos. Outros lá disseram, quando o rei for se divertir nas águas nós o carregaremos para nossa casa e o amarraremos, pelo que aquele sacrifício não se realizará. Outras serpentes, que se julgavam sábias, disseram, nos aproximando do rei, vamos mordê-lo, pelo que o nosso objetivo será alcançado. Com a morte dele a raiz de todo o mal será arrancada. Esta é a deliberação final de todos nós, ó tu que ouves com teus olhos. Então, faze depressa o que tu consideras apropriado. Tendo dito isso eles olharam atentamente para Vasuki, aquela melhor das cobras. E Vasuki também, depois de refletir, respondeu dizendo, ó cobras, essa determinação final de vocês não parece digna de adoção. Nenhum dos seus conselhos é do meu agrado. Qual eu direi que será para o seu bem? Eu penso que somente a graça do ilustre Kaseapa, nosso pai, pode nos fazer bem. Ó cobras, o meu coração não sabe qual de todas as suas sugestões deve ser adotada para o bem-estar da minha linhagem como também o meu. Deve ser feito por mim aquilo que será para a sua felicidade. É isso que me deixa tão ansioso, porque o crédito ou descrédito, da medida, é somente meu. Assim termina o 37º capítulo do Astika Parva do Adi Parva. Capítulo 38. As cobras são informadas sobre como Astika abortará o sacrifício. Salti disse, ouvindo os respectivos discursos de todas as cobras, e ouvindo também as palavras de Vasuki, Ilapatra começou a se dirigir a elas, dizendo, esse sacrifício não é um que possa ser impedido. Nem o rei Janamejaya da família Pandava, de quem este temor procede, é uma pessoa que possa ser impedida. A pessoa, ó rei, que é afligida pelo destino só pode recorrer ao destino. Nada mais pode ser seu refúgio.
ou melhores das cobras, esse seu medo tem o destino como causa. Só o destino deve ser nosso refúgio nisto. Escutem o que eu digo. Quando aquela maldição foi proferida, ou melhores das cobras, amedrontado eu fiquei abaixado no colo de nossa mãe. Ou melhores das cobras, e ó Senhor, Vasuki, de grande esplendor, daquele local eu ouvi as palavras que os deuses entristecidos falaram ao avô. Os deuses disseram, ó avô, Deus dos deuses, quem mais além da cruel Kadru poderia, depois de gerar esses filhos queridos, amaldiçoá-los dessa forma, mesmo na tua presença? E, ó avô, por ti também foi falado, com referência a essas palavras dela, que assim seja. Nós desejamos saber a razão por que tu não a impediste. Brahman respondeu, as cobras se multiplicaram. Elas são cruéis, de formas terríveis e muito venenosas. Por desejar o bem das minhas criaturas, eu não impedi Kadru então. Aquelas serpentes venenosas e outras que são pecaminosas, mordendo outros por nenhum erro, de fato, serão destruídas, mas não aquelas que são inofensivas e virtuosas. E ouçam também, como, quando chegar a hora, as cobras poderão escapar dessa calamidade terrível. Nascerá na linhagem dos Yayavaras um grande rishi conhecido pelo nome de Jaratkaru, inteligente, com paixões sob controle completo. Esse Jaratkaru terá um filho de nome Astika. Ele parará o sacrifício. E as cobras que forem virtuosas escaparão de lá. Os deuses disseram, ó tu conhecedor da verdade, em quem Jaratkaru, aquele principal Muni, dotado de grande energia e ascetismo, gerará esse filho ilustre? Brahma respondeu, dotado de grande energia, aquele melhor Brahmane gerará um filho possuidor de grande energia e uma esposa do mesmo nome que ele. Vasuki, o rei das cobras, tem uma irmã de nome Jaratkaru, o filho, de quem eu falo, nascerá dela, e ele libertará as cobras. Ilapatra continuou, os deuses então disseram ao avô, assim seja. E o senhor Brahman, tendo dito isso aos deuses, foi para o céu. Ó Vasuki, eu vejo diante de mim essa tua irmã conhecida pelo nome de Jaratkaru. Para nos livrar do nosso medo, a entrega como esmola para ele, o rishi, Jaratkaru, de votos excelentes, que vagará pedindo por uma noiva. Esse meio de libertação foi ouvido por mim. Capítulo 39. Vasuki planeja entregar sua irmã para Jaratkaru. Salti disse, o melhor dos regenerados, ouvindo essas palavras de Ilapatra todas as serpentes, em grande alegria, exclamaram, bendito, bendito. E daquele tempo em diante Vasuki começou a criar cuidadosamente aquela moça, sua irmã Jaratkaru. E ele teve grande prazer em educá-la. E muito tempo não tinha decorrido disso quando os deuses e os asuras, se reunindo, bateram a residência de Varuna. E Vasuki, o principal de todos dotados de força, se tornou a corda de bater. E logo que o trabalho estava terminado o rei das cobras se apresentou perante o avô. E os deuses, acompanhados por Vasuki, se dirigiram ao avô, dizendo, ó Senhor, Vasuki está sofrendo grande aflição por medo, da maldição de sua mãe. Cabe a ti arrancar a tristeza, gerada da maldição de sua mãe, que perfurou o coração de Vasuki desejoso do bem-estar da sua raça. O rei das cobras é sempre nosso amigo e benfeitor. Ó Senhor dos deuses, ser benevolente para com ele e alivia a ansiedade da sua mente. Brahman respondeu, ó imortais, eu tenho pensado, em minha mente, a respeito do que vocês disseram. Que o rei das cobras faça aquilo que lhe foi comunicado anteriormente por Ilapatra. Chegou a hora. Só serão destruídos aqueles que são perversos, não os que são virtuosos. Jaratkaru nasceu, e aquele Brahman está engajado em difíceis penitências ascéticas. Que Vasuki, na hora apropriada, entregue sua irmã para ele. Ó deuses, o que foi falado pela cobra Ilapatra para o bem das cobras é verdadeiro e não o contrário.
Salti continuou. Então o rei das cobras, Vasuki, aflito pela maldição de sua mãe, ouvindo essas palavras do avô e planejando entregar sua irmã ao Rishi Jaratkaru, mandou todas as serpentes, em grande número, que eram sempre atentas aos seus deveres, vigiarem o Rishi Jaratkaru, dizendo: quando o senhor Jaratkaru pedir por uma esposa, venham imediatamente e me informem. O bem-estar da nossa raça depende disso. Capítulo 40. O rei Parikshit caçando joga uma cobra em um muni. Ele é amaldiçoado. Saunaka disse: ó filho de Suta, eu desejo saber por que o ilustre Rishi que tu mencionaste, Jaratkaru, veio a ser assim chamado sobre a terra. Cabe a ti nos dizer a etimologia do nome Jaratkaru. Salti disse: é dito que Jara significa perda, e Karu implica enorme. O corpo daquele Rishi tinha sido enorme, e ele gradualmente o reduziu por meio de severas penitências ascéticas. Pela mesma razão, o Brahmanes, a irmã de Vasuki se chamava Jaratkaru. O virtuoso Saunaka, quando ouviu isso, sorriu e dirigindo-se a Ugrasravas disse: é isso mesmo. Saunaka então disse: eu ouvi tudo o que tu narraste antes. Eu desejo saber como Astika nasceu. Salti, ao ouvir essas palavras, começou a narrar segundo o que estava escrito nos sastras. Salti disse: Vasuki, desejoso de entregar sua irmã ao Rishi Jaratkaru, deu às cobras as ordens necessárias. Mas os dias se passaram, porém aquele muni sábio de votos rígidos, profundamente envolvido em práticas ascéticas, ainda não havia procurado uma mulher. Aquele Rishi de grande alma, estudioso e profundamente dedicado ao ascetismo, com sua semente vital sob total controle, vagava destemidamente por toda a terra e não desejava uma esposa. Posteriormente houve um rei, o Brahmane, de nome Parikshit, nascido na linhagem dos Kauravas. E, como seu bisavô Pandu de outrora ele tinha braços fortes, era o principal de todos os manejadores de arcos em batalha, e gostava de caçar. E o monarca vagava, caçando veados, javalis selvagens, lobos, búfalos e várias outras espécies de animais selvagens. Um dia, tendo perfurado um veado com uma flecha afiada e colocado seu arco nas costas, ele entrou na floresta profunda, procurando pelo animal aqui e ali, como o próprio Rudra ilustre antigamente perseguindo nos céus, com arco na mão, o veado que era o sacrifício, ele mesmo transformado naquela forma, depois de perfurá-lo. Nunca um veado perfurado por Parikshit tinha escapado na floresta com vida. Aquele veado, embora ferido como o anterior, fugiu com velocidade, como a aproximada causa da ida do rei para o céu. E o veado que Parikshit, aquele rei de homens, tinha perfurado se perdeu da vista do monarca e o levou muito longe para dentro da floresta. E cansado e com sede ele encontrou um muni, na floresta, sentado em um curral e que bebia para se satisfazer da espuma que escorria das bocas de bezerros que chupavam o leite de suas mães. E, aproximando-se dele apressadamente, o monarca, faminto e fatigado, e erguendo o arco, questionou aquele muni de votos rígidos, dizendo: ó Brahmane, eu sou o rei Parikshit, o filho de Abhimanyu. Um veado que eu atingi está perdido. Tu viste? Mas o muni estava cumprindo então o voto de silêncio, e não lhe disse nenhuma palavra. E o rei com raiva por isso colocou sobre o ombro dele uma cobra morta, erguendo-a com a ponta do arco. O muni permitiu que ele fizesse isso sem protesto. E ele não falou nenhuma palavra, boa ou má. E o rei vendo naquele estado abandonou a raiva e ficou desanimado. E ele voltou para sua capital, mas o Rishi continuou no mesmo estado. O muni clemente, sabendo que o monarca que era um tigre entre os reis era fiel aos deveres da sua classe, não o amaldiçoou, embora insultado. Aquele tigre entre os monarcas, aquele principal da linhagem de Bharata, também não sabia que a pessoa que ele tinha insultado assim era um Rishi virtuoso. E foi por isso que ele o insultou dessa maneira. Aquele Rishi tinha um filho de nome Srinji, jovem, dotado de grande energia, profundo em penitências ascéticas, severo em seus votos, muito colérico, e difícil de ser apaziguado.
Às vezes ele reverenciava com grande atenção e respeito o seu preceptor sentado em seu assento e dedicado ao bem das criaturas. E ordenado por seu preceptor, ele estava indo para casa quando, o melhor dos Brahmanes, um companheiro dele, o filho de um rishi chamado Krisa, de um modo brincalhão falou rindo para ele, sobre seu pai. Esranjin, colérico como o próprio veneno, ouvindo aquelas palavras em referência ao seu pai, se enraiveceu. E Krisa disse, não te orgulhes, ó Srijin, pois embora tu sejas um asceta e possuidor de energia, o teu pai leva em seus ombros uma cobra morta. Daqui em diante não fales nada aos filhos de rishis como nós que temos conhecimento da verdade, somos profundos em penitências ascéticas e temos obtido êxito. Onde está aquela tua coragem, aquelas tuas grandes palavras geradas do orgulho, quando tu és obrigado a ver o teu pai carregando uma cobra morta? O melhor de todos os munis, o teu pai também não fez nada para merecer esse tratamento, e é por isso que eu estou particularmente pesaroso, como se o castigo fosse meu.